sejam bem-vindos a mais um Política FEP, do terceirão do Colégio Armênio. Estamos aqui hoje para tratar e falar do tema neuropsicopedagogia. Com a nossa convidada hoje aqui, a ilustre presença dela aqui, pastora, neuropsicopedagoga, professora. Meu nome é Lucas e agora a gente vai falar com a nossa participante. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, fique tranquila. Responda as perguntas com tranquilidade, do seu jeito. Conte-nos um pouco sobre a sua história, sua profissão, sua trajetória. Conte um pouco sobre você. Bom, boa noite, pessoal de casa e a galera. Eu quero parabenizar vocês, que delícia estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Tudo preparado com muito carinho, professora Edilene. Sim. Pura. É um privilégio estar aqui. Obrigada. Eu sou a Fê. Eu sou mineira, casada com o homem mais maravilhoso do mundo. Meu grande amigo, meu primeiro grande amor, Edson. Eu sou mãe do Edson Júnior, 16 anos. Você conhece o Júnior? Sim. A tia te conhece. E a Laurinha, que está aí, tem 7 aninhos. Pastoreamos a Igreja Batista Filadélfia aqui em Aracoti. Eu sou professora de Filosofia e Sociologia ali no Colégio CESP. Eu sou neuropsicopedagoga clínica. Eu atendo ali na Liberty, bem na rua no centro, ali na Telêmico Carneiro. Também atendo no Lar dos Idosos como neuropsicopedagoga também, aqueles amores da nossa vida, com aquela equipe maravilhosa. Pense numa equipe Lar dos Idosos. Eu também estou quase terminando psicanálise. Eu acho que até agosto eu entrego meu TCC. E essa aí sou eu. Essa aí sou eu. Muito top. Pode ir? Começando com uma pergunta. O que uma neuropsicopedagoga faz em sua profissão? E o que ela avalia? Neuropsicopedagogia é uma área da ciência que, atuando na educação recente, por isso é um palavrão, né? E muitas pessoas não sabem muito o significado, porque também é recente. Começou em 2008 e vem crescendo, e eu sou porque é apaixonante. Até faço a propaganda, né? Façam neuropsicopedagogia. É apaixonante porque nós focamos no cérebro, sistema nervoso. A neuropsicopedagogia é uma junção da psicologia cognitiva, pensamento, como o ser humano recebe a vida, o mundo, como ele percebe tudo isso. A junção da psicologia cognitiva, neurociência e pedagogia. E aí, quando junta tudo isso, o neuropsicopedagogo, ele foca no sistema nervoso. Então, o que a gente faz? A gente faz um mapeamento cerebral do paciente, do aluno. E vamos avaliar como essa pessoa percebe o mundo. Não só como ele aprende na questão escola, mas como ele aprende na vida, como ele recebe as informações, como ele decodifica tudo isso. Como é essa pessoa? Então é apaixonante porque isso vai crescendo, a gente vai olhando, uau, como ela é. E essas diferenças que formam a importância de cada ser humano de uma forma individual. Isso é neuropsicopedagogia. Incrível. Incrível demais. Segunda pergunta. Quais as etapas dessa avaliação? Quais são os métodos, os jeitos que dá para fazer? O paciente ou o aluno, né, chega na clínica, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma anamnese. A anamnese é uma chuva de perguntas, é uma pesquisa detalhada para ver como é o ambiente desse paciente. Desde quando ele estava na barriguinha da mãe dele, você vê como que é sério o sistema nervoso. Quando estava na barriga, como foi a gestação, quando nasceu, como é o processo da amamentação, o desfraude, com quanto tempo essa criança falou, com quanto tempo ele andou, e aí eu vou trazendo as perguntas até o ambiente atual do paciente e da criança.
E essa é a primeira coisa que a gente faz no consultório, na clínica, essa avaliação. Depois dessa anamnese, se você já é adulta, por exemplo, que eu tenho paciente que já faz faculdade, ele vai pensar que a mãe dele fala primeiro, responder a pergunta, vou fazer a anamnese com ele mesmo, o relatório vai ser com ele. Depois de tudo isso, eu vou pedir um relatório da escola. Como esse aluno aprende, como que são as notas, quais as matérias que ele mais gosta, o que ele vai melhor. Eu adoro pegar as coisas que vai melhor, porque a gente vai incentivar, porque não tem aquela ideia de eu sou burro, não existe, né? Por isso que eu amo a neuropsicopedagogia, porque ela avalia isso e ela valoriza isso. Então, depois eu vou pedir um relatório da escola, depois eu vou fazer a aplicação dos testes. São vários testes, né? Tem teste cognitivo, executivo, fono, atenção, memória, foco. Aí a gente vai fazer esse mapeamento para descobrir quem é aquela pessoa e como ela aprende. Aí quando eu descubro como ela aprende, eu vou montar um cronograma para facilitar essa aprendizagem e essa pessoa voar. Você analisa tudo. Tudo. Nossa, muito massa. Só que... Obrigada, de Como a neurociência e a psicologia podem nos ajudar a entender o comportamento humano? Através da observação, né? Você observa, você pergunta, você analisa, você se coloca no lugar do outro, mesmo que seja criança, ou que seja um adulto, ou que seja um idoso, como lá no lar dos idosos. Até se às vezes eu recebo pacientes que confundem a psicologia com neuropsicopedagogia e acham que eu sou psicóloga, né? E são áreas que se encontram, mas que têm objetivos, o foco, o trabalho é diferente. E numa grande maioria, quando eu vejo que eu preciso, a gente tem uma equipe, né, braços direito mesmo, de psicólogas aqui em Arapoti, fono, clínica qualitar, meu Deus, são muitos. Eu vou falar aqui, Valéria na prefeitura, Érica, Liz, Jaguariúna, Jair, então nós temos toda uma equipe, por isso que a neuropsicopedagogia é uma área multidisciplinar. A gente precisa de vários braços aí, e a gente junta isso. Eu fico bem feliz aqui em Arapoti, porque é uma equipe que eu confio, que eu conheço, e que se preocupam nesse desenvolvimento completo do paciente. Então, às vezes confundem, né? Mas tanto a neuropsicopedagogia, ou a neurociência, quanto a psicologia, faz essas observações para esse desenvolvimento melhor do ser humano, para o ser humano ser feliz. Ficou uma hora muito fechada, tem que ter mais especialista, tem que ter um monte de gente para, tipo, ajudar literalmente a pessoa. Sim, necessário. Vamos para a próxima pergunta. Nada a ver. Qual a diferença entre neuropsicopedagogia e psicopedagogia? Sim. Primeiro quero mandar um beijo para as minhas psicopedagogas, minhas amigas. Meu Deus, diretoras aqui, professoras, psicopedagogas, coordenadoras. Eu fico bem feliz aqui em Arapoti porque na minha profissão eu preciso delas. Eu vou pedir um relatório da escola, por exemplo, eu vou entrar em contato com uma responsável, a coordenadora ou a própria professora e eu vejo que são pessoas me deixam bem feliz, porque são pessoas preocupadas com o desenvolvimento do aluno de uma forma individual. Procuram cursos, procuram conhecimento, estão preocupados mesmo com o desenvolvimento individual de cada um. Então, um beijo para as minhas amigas e a gente, parceria, né? Ter parceria. A diferença básica, eu acredito que seja na avaliação, porque a neuropsicopedagoga, ela foca no sistema nervoso. Então, eu vou na cabecinha, no mapeamento dessa cabecinha, como funciona, depois a aplicação de testes, para depois entrar com o prático, com as atividades, com o lúdico, com o prático. Basicamente. Agora eu fiz pouquinhas perguntas aqui. Como você sabe usar essa profissão? Esse é o que eu quero para minha vida. Boa, gostei da pergunta também. Eu descobri que eu tenho paciência para ensinar.
Isso já faz um tempinho, lá quando a gente estava no seminário. E quando eu fui convidada para ser professora de filosofia ali no Colégio CESP, aquilo foi enchendo o meu coração, porque eu via que eu tinha paciência e que eu conseguia transmitir a informação. Com isso foi crescendo. Aí fui fazer a segunda faculdade, foi crescendo. E quando eu descobri que tinha essa neuropsicopedagogia, eu fui investigar, pesquisar o que era. Eu falei, cara, é isso que eu gosto de cabeça. Eu gosto do diferente. Eu gosto do respeito. Eu gosto do amor. E aí eu vi que me encontrei. Me encontrei exatamente assim. Incrível. Agora, quando procurar um profissional neuropsicopedagogo ou relacionado a isso, para ajudar a mente ou aprendizagem, essas coisas? Toda vez que você vê que está com alguma dificuldade, ou na memória, ou na concentração, ou que está agitado, ou um pai, uma mãe, por exemplo, que, como no meu caso, né? O meu filho, o Ledson Júnior, tem TDAH, um déficit de atenção por hiperatividade. E eu não sabia. E era uma criança que subia para a janela da escola. E aí não conseguia alcançar as notas, não conseguia desenvolver bem. A prova dele, ele conseguia fazer uma prova oral, mas jamais foi escrita, transferida a cabecinha para o papel, era um desafio para o Genício. E eu não tinha muito conhecimento, né? Então, aí a mãe briga, a mãe fala, se você perder nota, o chinelo apaga, né? Então, toda vez que você, mãe, pai, vê uma dificuldade no seu filho, não faça como eu fiz a princípio. Procure ver se não tem alguma dificuldade na aprendizagem. Existem tantos profissionais capacitados, sabe? Que a gente pode levar essa criança a um autoconhecimento e a um desenvolvimento na aprendizagem tão natural, tão gostoso. Então, toda vez que observar que tem uma dificuldade na memória, tem muito esquecimento, memória de trabalho, eu sempre esqueço o celular, eu tô sempre largando as coisas para a rua. Alguma dificuldade na escola, a professora diz, olha, o aluno não consegue prestar atenção, não consegue finalizar uma atividade. Então, sempre que tiver um pontinho assim, é hora de procurar um neuropsicopedagogo. E aonde você acha? Onde dá para encontrar profissionais que trabalham nessa área? Além dos psicopedagogos que as escolas têm, que eu digo que realmente admiro, porque são próximas a mim, são realmente capacitadas e interessadas, sabe? Então, realmente, eu fico bem feliz, até emociono, sabe? Tem algumas que eu falo, eu te amo, porque estão mesmo professores preocupados com esse desenvolvimento assim. Procuram cursos, são mulheres que trazem profissionais, sabe? São antenadas. Transtorno do espectro autista, as escolas estão se habilitando para trabalhar todo o perfil de aprendizagem, né? Então, além das escolas, com a psicopedagogia, tem neuropsicopedagogia em escolas. No meu caso, eu estou na clínica, na rua Telêmaco Carneiro, número 535, ali na clínica BVP. A gente está fazendo marketing. Marketing, posso ver, né? Tá certo, tá certo. Isso, falando nisso, essa área me chama muito atenção também. Essa área da mente, eu quero tirar as pessoas, mas eu quero naquela área de pessoas que têm depressão, ansiedade, sabe? Aquele nível profundo, sabe? Precisam de ajuda. Esse é o mais... Tem o nome, eu preciso da profissão que eu quero seguir. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Sim. Agora, voltando ao assunto, quais os desafios enfrentados pelos profissionais? Como emoções afetam o processo de aprendizagem e como você está trabalhando na sala de aula? Como as emoções? A emoção está ligada à memória. Memória está ligada à aprendizagem. Já dá para entender, né? Toda emoção. Se eu estou sentindo raiva, alguma coisa eu estou lembrando. Então, a minha memória está ali querendo matar alguém.
automaticamente, quando eu estou na sala, a minha memória está trabalhando a raiva do filho de alguém, ou o medo, ou a tristeza. Né? Isso atrapalha nosso sono, a gente não vai dormir bem. Existem etapas, ali, ciclos ali do sono que a gente precisa ter para renovar a cabeça e chegar na escola power, né? E quando a gente não está bem emocionalmente, vai atrapalhar tudo. A criança chega na escola, adolescente, eu dou aula até o terceirão. E é nítido. A gente observa pelo jeito do olhar, pelo comportamento. Não está bem, então vai afetar, sim. Acho uma dica, professor ou a equipe pedagógica está sempre de olho, né? Observando. E a gente conhece aluno, né, prof? A gente conhece aluno. Eu ia fazer essa pergunta agora. Como que vocês detectam os alunos que estão com dificuldade ou possivelmente podem ter uma dificuldade lá para frente? Mas já respondeu, mas se quiser responder de uma forma mais específica. A pergunta é, quando se detecta a necessidade de fazer uma intervenção com o aluno, uma avaliação, como ela é feita? A intervenção é uma ação já depois de uma avaliação completa. Ou seja, eu vou começar lá na amnésia, eu vou vindo, ambiente, testes aplicados. Aí, no final dessa avaliação, a gente monta um cronograma de ação ou intervenção. Então, nesse cronograma, é um cronograma específico para você, para mim, para ele. Não é um cronograma que vai para todo mundo, porque sistema nervoso, sinapses, cada um tem uma forma de transmitir as informações dos neurônios ali dentro da cabecinha. Então, após finalizar a avaliação, nós vamos montar um cronograma e aquele cronograma é específico de intervenção. Aí são várias formas de intervir. Prova adaptada. E muda de aluno para aluno. Muda. Uma boa pergunta também. Em sala de aula, eu acho que um grande desafio também que o professor tem, eu sou professora, né? O grande desafio é que nós temos muita vontade, a gente tem disposição, a gente ama, mas é uma sala lotada de gente, e cada um tem um perfil na aprendizagem, um introvertido, o outro, a velocidade, a pedir informação, o outro tem uma velocidade menor. Um tem dificuldade na interpretação do texto, o outro é imperativo, cara, ele tá aqui. Ele fica olhando para o professor alguns minutos, se cair uma bolacha, ele já perdeu. O professor falou um negócio importante, ele já ia mesmo. Então, nós temos dentro de sala vários alunos. E para o professor alcançar tudo isso, com uma apostila que nós temos que dar conta, nem sempre a gente consegue. Eu acho que tinha que ter mais professores em sala, né? Sim. E nós detectamos isso exatamente na hora da avaliação. Às vezes um aluno que está sempre dormindo, ou um aluno que está aqui, mas você está vendo, minha filha, que está lá em Marte, ou ele está aqui. Fulano. Você vê que o fulano está ali, né? Sim. Uma criança hiperativa, uma criança muito introvertida. São observações, e na hora de avaliar, essa criança não entendeu, parecia que entendeu, mas não entender. É um desafio muito grande para o professor, sabe? Apesar que eu fico bem feliz porque eu vejo que as escolas têm procurado, estão se capacitando mesmo, sabe? Bem legal, vendo o aluno de forma individual, é como era na minha época, gente, pelo amor de Deus. Na minha época eu decorava as provas com medo do meu pai matar. Vou matar. Então, pessoal, eu tem coragem, portanto, e eu decorar, mas eu não aprendia. Eu não aprendia. Então, hoje, existe um olhar diferente para o aluno. Existem estratégias, né? Como eu falei, prova adaptada, uma atividade, uma pergunta, por exemplo, mais clara para o aluno entender sem palavras muito difíceis. Mapeamento, né? Então, tem muita coisa hoje que já se faz, né? Isso é muito legal. Também vou lá. Agora tem uma pergunta. Não tem muito a ver, mas você já você já lidou com alunos depressivos com tipo um nível extremo de depressão, assim, que não consegue nada, só tá ali daí, mas precisa aprender. Sim. Num nível bem hard, assim,
Eu acho que só uns 2 só. Mas nós sempre temos, a gente sempre observa alguma ansiedade que já está aumentandinho, assim, né? Aí a gente já começa a anteninha para não generalizar, para não ter nenhuma uma crise. Eu já tive, por exemplo, em sala, um aluno que estava me olhando aqui, ele começou a ficar com a boca branca. Falei, fulano, fulano, fulano. Meu Deus! Era uma crise de ansiedade que o fulano estava tendo, certo? Então, isso já aconteceu, mas essas 2 vezes que é uma depressão mais profunda, a família, a mãe era bem ausente, o pai não morava com eles e o avô tinha acabado de falecer. Um dos casos, né? Então, sim, aí o que a gente faz? No meu caso, como professora, eu vou acionar a diretora, a coordenadora, que estão sempre antenadas também. As professoras estão sempre antenadas também. E a gente vai chamar essa família, como foi feito. Olha, nós precisamos de uma atenção melhor e tal. Um cuidado que a escola tem, mas já aconteceu, sim. Mais um foco naquela pessoa, né? Se ela tá mais ansiosa, foca nela. João, e você falou uma coisa muito verdadeira. A gente passa a focar naquela pessoa todo dia. Tá dando aula aqui, passou ele lá. Tá dando aula aqui, passou ele lá. Dá mais atenção para esse cuidado. Na escola tem uma salinha, por exemplo, que se tem alguém que não está bem, a gente observa, nós temos essa liberdade de chamar e acolher se algo ser diferente. Vocês têm a liberdade, né? Cuidado. Incrível. Você falou que é difícil fazer essas coisas, mas qual é a dificuldade da sua profissão nessa área? Quais foram as maiores dificuldades que você já teve ou numa fase ruim que você passou que, tipo, você não conseguia acertar com aquele aluno, você não conseguia ajudar ele? Qual foi a pior fase que você já teve assim? Eu acho que em meu primeiro ano, porque eu dava aula no seminário, dava aula de grego, nada a ver com filosofia, apesar de ter estudado filosofia. Mas a abordagem era uma abordagem adulto, né? Era à noite, eram pessoas adultas. No meu primeiro ano, eu tive dificuldade, porque tinha os alunos, eu estava acostumada com uma turma à noite no seminário, querida, tinha. Aqueles alunos que já eram adultos, estavam ali. Então, quando eu peguei o primeiro ano, eu comecei a dar aula de filosofia, tinha uns alunos muito agitados. E aí não deixava nem falar, a gente ia falar junto. Então foi um desafio. Porém, eu tenho essa ideia de eu quero esse. E a dificuldade? Eu quero esse, porque se ele fala tanto, talvez ele não tenha oportunidade de falar tanto assim na casa. Tem alguma coisa que ele quer, talvez, chamar atenção. Vem pra cá. Então é o que eu fiz. Foi um ano que, por volta de outubro, eu pensei, uau, quem chegou no final do ano, não, mas aí foi a estratégia, acolher, conhecer, ver o que estava acontecendo, para ajustar, e aí, mais ou menos em outubro, eu falei, isso, essa estratégia ajuda. E o motivo disso, falar a verdade bem para vocês, quando meu filho com TDAH na escola, ninguém tem. Eu ainda agradeço muito a escola que ele estudava, porque tinha 2 mulheres professoras que eram muito queridas com ele, me ajudou muito. Mas a agitação, uma criança de 3 anos muito agitada, não é qualquer casa que você pode ir. A pessoa não quer. Meio sem educação. Eu falo de educação já, eu amo esse menino. Eu fiz curso com a Super Nani. Vocês conhecem a Super Nani? Eu fiz curso com a Super Nani. Sai daqui, bati lá em Curitiba. Para fazer curso com a Super Nani, porque eu já sabia o que eu fazia. Meu filho, eu quero agitar, operativa. Mas eu não conhecia o que estava acontecendo com ele, né? Foi até esse o motivo de querer estudar mais e chegar à minha profissão hoje. Então ninguém queria o Julinho na cara, dizia que ele me doía demais. Que dó de uma criança, né? Então depois de estudar, de conhecer, de viver tudo isso, hoje eu não quero que uma mãe possa ficar assim. Eu não quero que uma criança sinta o que provavelmente o meu sentiu. Então eu gosto dos bancos. Mas foi sua
Dificuldade. Teve empatia pra mãe. Sim. Até perdi, né? No começo você falando que você era pastora e você era neuropsicopedagoga e professora. Como você dá conta de organizar tudo isso? Sei não. Bem, eu tenho um marido tão príncipe que me ajuda demais, me incentiva. Ele é meu amigo. Eu não posso falar disso, nem choro. Eu tenho uma história ruim, ele foi um instrumento de Deus para restituir, né, e me ajudar. Ele me ajuda muito e eu faço bem, eu não deixo embolar. Eu priorizo a minha família, priorizo fazer a tarefinha com a minha filha, tá na hora do banho, do almoço. Eu não deixo embolar. Como a agenda da clínica, eu mesmo que faço. Então, eu nunca vou embolar aquilo para não ter tempo para eles. A escola eu consigo conciliar bem. Até hoje eu estou conseguindo. Não chego tarde em casa, tenho horário. Então, assim, por me organizar, eu acho, né, que é o que facilita para eu dar conta de toda essa demanda. E é porque eu gosto, né? É um trem, ó, a mineira. É uma coisa que eu gosto. Então, parece que não pesa. Sim. É prazeroso. Você sempre trabalhou aqui? Ou você era de outro lugar, fazia em outro lugar nessa área que você trabalha hoje? Nessa área, só aqui. Só aqui. Em Minas Gerais, eu trabalhava, sempre gostei muito de obra de atividades sociais. Isso aí sempre fiz. Em Minas, nós moramos na África também, Cabo Verde. Então, eu amo amar, gente. Eu gosto de gente, eu gosto de cabeça, eu gosto das diferenças, eu gosto de amar. Então, aonde eu estive, eu procurei fazer isso. Agora, dentro da área neuropsicopedagogia, só aqui. Só aqui. Incrível. Agora, assistindo um pouquinho do foco de neuropsicopedagogia, conta um pouco da sua história de vida, para você essa sua trajetória, para onde você está agora, nesse ápice. Pois, menina, pois eu acho que é um ápice mesmo, porque eu falo que eu me acho a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Eu acho que eu gosto muito de gratidão, e eu acho que gratidão leva a gente ao ápice. Eu lembro de cada detalhe que as pessoas fazem para mim. Eu não vou esquecer do café, não vou esquecer dessa arrumação aqui. Não vou, do jeito que vocês me receberam. Acho que gratidão é tudo. Talvez seja esse o motivo. Porque eu vim de uma família, a separação dos meus pais. Eu era novinha, eu sou a irmã mais velha, filha mais velha. E com polícia, meu pai agredia muito a minha mãe. E traições. Então eu vim desse contexto. Então, quem tem um contexto desse, um ambiente assim, é uma criança revoltada, chorando, depressiva. E eu casei cedo, eu casei com 17 anos, meu pai teve que assinar para ele. Né? Pero se eu soubesse que era tão bom, tinha estar na contra na salário. Às vezes eu assinar contra ele. Então, né? Mas não deu, foi com 17. E aí, com 19, eu tive uma depressão zaça. Veio todo o contexto, menininha, tudo. Por isso a importância da anamnese, né? Quando a gente vai fazer o mapeamento. E aí eu fiquei quase louca. E eu já estava casada e tadinha mesmo. Mas a depressão me ensinou os valores, a importância das pessoas, a não valorizar o que não tem valor. Então, me tornou mais simples, me tornou mais humana. E depois da depressão, eu comecei a buscar mais ainda esse autoconhecimento. Estudar, descobrir o que tinha acontecido comigo. Por que eu sempre fui uma menina tão pra cima e de repente estava lá tentando suicídio? O que aconteceu? Então, eu quis me entender. Então, isso foi me forjando. As tristezas me forjaram para eu me conhecer. Descobri que eu tinha um propósito disso. E, cara, nada é em vão, tinha um propósito. E foi isso que me motivou, né? Junto daquele parceiro, amigo, Ledson, chegar até aqui. Aí tem os 2 filhos. Trabalho onde eu gosto. Sirvo a Jesus. Que é nada, não tem. Gosto. Eu já vou aqui embora.
que na geração a que a gente está agora, é uma geração depressiva e ansiosa. Que a depressão está matando muita gente. É uma pandemia silenciosa, que ninguém tá vendo. Que conselho você dá para uma pessoa, um aluno depressivo, que não sabe para onde que ajuda pedir, você não sabe quando chegar na professora pedir ajuda, os olhos estão gritando, mas a boca fica calada. Que conselho você dá para um aluno que tá no ápice da ansiedade, a ansiedade já consumiu e a depressão tá quase engolindo? Conselho que eu dou primeiro, confia na gente. Cara, nós antes de sermos professores, nós somos humanos. E tem família, tem filho, a gente vai entender. Confia na gente. Tem uma equipe ali que às vezes fica bravo, o professor, né? Eu faço silêncio, mas são professores humanos. Primeiro, confia. Segundo, acredita que tudo tem jeito. Eu sei, porque eu lembro de quando eu saí para tentar. Tá aqui, ó. Memória. Eu saí, ó, tá tudo aqui na minha memória. Aqui dentro, eu não pensei em quem ficaria ou quem iria sofrer com aquela atitude minha. Não vou dizer todos, mas eu não tive tempo de reflexão. A única coisa que eu queria era arrancar a dor. E aí eu saí, fui para BR e entrei na frente de um caminhão. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo, nenhum caminhoneiro. Porque tinha uma valeta para que o caminhão tivesse batido ali, machucava aquele caminhoneiro. Não deu certo, graças a Deus. E hoje, quando eu olho que tudo tem jeito, 2 conselhos. Confia na gente. Confia nos professores. E tu não vai sair espalhando isso. Existe toda uma ética e uma preocupação. E segunda coisa, tem jeito. Tem jeito. Eu fico pensando que se eu tivesse morrido naquela vez ali, eu não tinha conhecido meus 2 filhos. Imagina. Eu teria conhecido vários lugares. Eu não estaria aqui falando para você, na frente desses 2 meninos maravilhosos aqui, da tia Dilene ali. Eu não teria vivido o melhor de Deus para mim, porque eu não raciocinei. Confia nos professores. Tenta raciocinar um pouquinho, porque tudo tem jeito. A depressão foi embora, a angústia foi embora, eu me conheci, comecei a ver quais são, né? Atrás de toda a ansiedade existe um medo. E é legal, eu tô ansiosa por quê? Eu tô ansiosa porque eu ia sentar aqui na frente para falar com vocês, velho. Tá ansiosa. Ah, tá, então é o medo de... né? Atrás de toda ansiedade existe um medo. E o autoconhecimento é um caminho bem legal, tá, amiga? Um caminho bem legal, você se respeitar, conhecer o que te agita, quais são os seus sonhos, como lidar com aquilo. O autoconhecimento também é uma boa dica. Sim. Top demais. Você, um tempinho atrás, né? Você disse que a sua depressão, ansiedade veio, não sei se veio 100% da família, mas então a base disso tudo é sempre a família. Como que a família pode ajudar alguém depressivo, com ansiedade, vai precisar com certeza de um especialista, mas como que eles podem ajudar? Como que eles, o método que eles podem fazer, o jeito que eles podem fazer para ajudar? Ou a família pode ajudar, e muito. Existe a depressão não só apenas por traumas ali familiares, tem outras razões também, né? Mas no meu caso, por exemplo, o ambiente que eu vivia me proporcionou tudo aquilo. Era um medo, era um trauma, era abandono, sentir abandonada pelo meu pai, né? Como que a família pode? A família ela precisa estar atenta, ó. A família tem que estar antenada. Um filho que vive dentro do quarto. Aí o pai e a mãe dizem assim, não, ele fica lá jogando, ele tá de boa aqui. Isso não é de boa, porque a nossa base é socializar. Eu tenho muita preocupação quando algum pai, alguma mãe diz que tá tudo bem, e o filho fica só trancadinho no quarto, ou não convive, não socializa. A nossa base é socializar. Então, eu diria que a família deveria observar, sentar à mesa,
comer junto. Aquilo que os velhos faziam antes, gente. Povo de antigamente. Minha avó, ninguém comia na sala, cara, com o prato na mão. Na mesa. A Bíblia fala isso no Salmo 128. A mesa, o relacionamento. Ouça os filhos, observe mais. Mãe e o pai trabalham muito, e aí às vezes acha que tá tudo bem. Olha, eu tenho pacientes, por exemplo, que quando eu vou conversar com o pai e com a mãe, as observações feitas ali, o pai, sério, mas eu não sabia. Puxa vida, pai. Como observar. O ambiente, respondendo a sua pergunta, João, o ambiente ajuda, talvez eu vou dizer que seja tudo. Um ambiente legal, um ambiente feliz, um ambiente de liberdade, que esse filho pode contar com essa mãe, com esse pai, sabe? Então, o ambiente pode, uma família pode ajudar o filho que está passando por uma ansiedade, proporcionando um ambiente melhor. Convívio, palavra, vamos sair? Vamos estar junto? Só eu e você, filhão? Eu acho que o grande problema nosso é essa correria. Parece que não tem fim, né? Então eu diria isso. Eu diria várias coisas, mas não, né? Cuida do ambiente, fica de olho. Esse relacionamento familiar é tudo. Pai e mãe são fortaleza, né? Meu Deus, essa música. Agora, para a dinâmica. Boa. Ai, que medo. A dinâmica vai ser assim. Gente, em uma palavra. Supondo assim, vamos para família. Você vai falar o que transmite aquilo em uma palavra. Em uma palavra? Sim. Daí agora eu vou começar por aqui. Tá bom. Educação. Primeira palavra, educação. Emergência. Emergência. Família. Respirar. Respirar. Jesus. Pode ser duas, amor, minha vida. Sim. Pode, com certeza. Amor. A minha linguagem. 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 Violência. Tristeza. Agora mais profundo. Depressão. Essa depressão. Nenhuma palavra. Socorro. Socorro. Vida. Jesus. Deus. Ansiedade. Medo. Medo. Agora a última. Superação. Vitória. Liberdade. Pra fechar. Liberdade. Liberdade. Consequência. Óbvio. Finalizar? Sim. Então, galera, é isso, professora. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado e ter sido a nossa segunda participante. Eu quero agradecer vocês que estão assistindo esse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossas redes sociais, sigam nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau. Até mais. Obrigada.